de Ouro Preto está com 12 dos 13 leitos de UTI para Covid-19 ocupados, segundo o boletim diário do hospital publicado hoje. Já dos 16 leitos de isolamento da enfermaria, 10 estão ocupados. Nós trouxemos ontem aqui nos nossos boletins sobre a pandemia na região uma entrevista com o Leandro Leonardo Moreira, que é gerente assistencial da Santa Casa e representante do hospital no Comitê Municipal Covid-19 de Ouro Preto. Na entrevista, ele explicou como fica a situação dos pacientes da microrregião que precisam de leitos de UTI, mas não encontram. A gente vai mostrar agora uma outra parte da entrevista. Nela, o Leandro falou sobre os repasses de recursos para a instituição e sobre o trabalho dos profissionais que atuam na Santa Casa. De acordo com o Leandro, os repasses do governo federal e do governo estadual estão atrasados. Ele também disse que alguns profissionais da Santa Casa já contraíram o coronavírus. Veja os detalhes na entrevista. No momento, a Santa Casa ela está passando por algum problema no que diz respeito a verbas, equipamentos médicos, EPIs, no caso? EPIs, a gente teve uma dificuldade de compra no início. A gente teve empresas parceiras com doações, a gente, hoje, com relação à EPI, a gente não tem dificuldade, não. Então, nossos profissionais estão tendo acesso aos equipamentos de proteção individual. Com relação a equipamentos, os leitos disponibilizados, os 13 leitos de terapia intensiva, bem como os 16 de enfermaria, eles têm todo o suporte de equipamentos para garantir o seu perfeito funcionamento. Então, a gente consegue manter os 16 funcionando e os 13 funcionando normalmente. Com relação a recurso, a gente tem atrasos de repasses. Então, por exemplo, do governo federal ainda não saiu, foi o credenciamento, né, desses leitos foi em julho e ainda não tivemos o repasse, e por parte do governo estadual também não, eles ficaram responsáveis pelo período anterior a julho, mas ainda não teve nenhum repasse referente a essas diárias, essa permanência que os pacientes permaneceram aqui não. E com relação a nível municipal, até com o intuito de manter um bom relacionamento com os 3 municípios, de pendência, a gente tem pendência contratual, que é prosseguir com o encerramento do contrato, finalizar, né, a assinatura, essas coisas, com apenas um dos municípios. Mas aí, acho que a gente não precisa expor qual deles, mas a gente está nesse trâmite aí com um dos municípios ainda com pendência de contrato. Com relação a esses repasses atrasados, o que isso pode acarretar para o hospital? A grande dificuldade é garantir, nesse momento de tensão, em que todos os profissionais do hospital, da linha de frente, que está ali assistindo a esse paciente grave, garantir o seu salário em dia. Então, esse é um grande dificultador. Então, hoje, com todos os esforços, a Santa Casa mantém todos os salários em dia, mas isso nos dificulta, porque um leito de terapia intensiva é muito caro, manter um leito de terapia intensiva. Então, o custo de medicamentos, o custo do tratamento do Covid pela alta procura no mercado é muito caro para a instituição. Então, tinha medicações que a gente comprava antes da pandemia por R$ 9,00 a ampola, a gente chegou a ter oferta no mercado por R$ 140,00 cada ampola, cada dose de medicamento. Então, quando há o atraso nesses recursos, isso dificulta todo o bom funcionamento da instituição. Então, realmente afeta todo o nosso sistema logístico aqui dentro. Mas mesmo com esses atrasos, existe uma previsão? Vocês tiveram alguma resposta dessas governanças que estão com os repasses atrasados? Então, com relação ao governo federal, como eu citei, dia 16 saiu a portaria reconhecendo os leitos a partir do dia 15 de julho e que eles pagariam dali para frente. Então, eles
prevêem 3 meses de pagamento para esses leitos de terapia intensiva, então são 90 dias, né, que eles reconhecem, mas ainda não veio nada. Então já tem 1 mês que eles reconheceram os leitos, mas ainda não liberou recurso. O Estado tinha assumido o compromisso de garantir até que o governo federal assumisse, então são 3 meses para trás. O Estado soltou uma nota informando sobre valores de incentivo, mas que também ainda não tem previsão de repasse. Com relação a municípios, esses leitos é o seguinte, o custo de um leito, dependendo do repasse estadual ou federal, ele não é suficiente para garantir 100% do custo. Então, os municípios fazem um complemento. Então, com relação aos complementos municipais, está acontecendo os repasses, os complementos, mas não é o valor total de uma diária de UTI. Então, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva de 10 leitos, ela vai ter, em média, 40 profissionais trabalhando. Então, é um grupo de profissionais que vai estar na linha de frente e que precisa estar com o salário em dia, e que precisa receber para poder garantir a assistência e o compromisso que a Santa Casa fez com a microrregião, né, de atender nesse momento crítico aí da pandemia. Leandro, vamos falar dos profissionais que trabalham na Santa Casa. A equipe, ela atende às necessidades do hospital ou faltam profissionais? Então, na verdade, uma das discussões que tivemos com a microrregião era de ampliação de 20 para 30 leitos de terapia intensiva. A dificuldade que nós tivemos seria encontrar profissionais no mercado. Atualmente, para esses 23 leitos, que aí tem os leitos que não atendem Covid, bem como toda a estrutura hospitalar, que aí não são só os leitos de Covid, são 131 leitos no total, a equipe de profissionais consegue atender mediante a legislação. Acontece alguns afastamentos, alguns atestados, que aí a gente utiliza-se de banco de horas ou pagamento de hora extra para garantir a escala necessária para assistência ao paciente. Então, por isso que é uma dificuldade da instituição, por exemplo, de uma possibilidade de aumentar mais leitos, porque hoje a maior dificuldade de todos os serviços é profissional disponível no mercado. Falando desses profissionais, a Santa Casa teve registro de profissionais que tiveram Covid? Como que está essa questão daí dos profissionais que estão na linha de frente? Sim. Em todos os locais já existe pessoas positivas, então os profissionais da Santa Casa também, alguns já sintomáticos, tiveram sintomas, a gente tem um fluxo interno de atendimento ao profissional, em que a gente verifica a temperatura de todo mundo que entra ao chegar na instituição. Se tem qualquer sintoma, a gente já direciona para atendimento, o nosso pronto atendimento, e já o afasta para não ter risco de transmissão para os demais. E desses que já afastaram, já teve casos positivos, sim. Algum desses casos grave? Não. De todos os meus profissionais, apenas um teve internação e internação de enfermaria. Não precisou de terapia intensiva, nenhum caso complicado e grave, não. Com a pandemia do coronavírus, o hospital mudou a rotina no que diz respeito a visitas aos pacientes? Como que está o esquema de visitação? Então, o ideal, né, é que quanto menos pessoas transitem no hospital, melhor. Não é uma proteção nem só para o visitante, mas para as duas partes. Então, se você diminui, o que hoje está se praticando, por exemplo, nos comércios e nas ruas. Quanto menos pessoas circulando, menor o risco de transmissão do vírus. Então, nós adotamos recomendação do Ministério da Saúde, que é não permitir visitas e nem acompanhantes, salvo uma necessidade do paciente. Então, por exemplo, se o paciente tem alguma restrição, alguma dificuldade, por exemplo, para o próprio cuidado, aí a gente autoriza ficar com o acompanhante. Mediante isso, não. Então, as visitas estão suspensas, bem como a permanência de acompanhante na instituição.
Leandro finalizou destacando que, mesmo com as verbas atrasadas, todos os pagamentos dos funcionários do hospital estão em dia. Mesmo com a dificuldade de recursos, de atrasos dos compromissos feitos com a Santa Casa, a gente está em dia com todos os nossos profissionais e sempre vamos buscar tentar estar em dia, que a satisfação do nosso profissional vai trazer uma grande diferença nessa pandemia. Então, a gente precisa de profissionais felizes atuando aqui dentro neste momento, que é um momento de tensão, de muita preocupação, que é um dos trabalhos que temos que fazer aqui dentro, que é manter quem cuida bem para que essas pessoas possam cuidar do próximo. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para saber o motivo do atraso dos repasses de verbas para a Santa Casa de Ouro Preto, mas até o fechamento deste boletim nós não tivemos retorno. E a TV UFOP e a Rádio FOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.